E aí, terceiro ano, como vocês estão? Vamos lá de neoclassicismo hoje? Vou situar vocês dentro da nossa linha de sequência de épocas, tá certo? Vamos começar a falar agora do neoclassicismo, romantismo e realismo. Nós vimos nas aulas anteriores, seguindo a sequência de época, nós vimos Renascimento, nós vimos aquele período histórico chamado de maneirismo na nossa última aula e vimos também o barroco europeu e também vimos o barroco brasileiro. Então nós finalizamos lá no século XVII, onde finalizamos o conteúdo do barroco. Agora vamos dar sequência na história, vamos para o século XVIII e século XIX. Vamos falar do neoclassicismo, romantismo e realismo. Esses três períodos históricos, eles aconteceram ao mesmo tempo, tá certo? Aqui no Brasil, nesse período, enquanto a Europa era neoclassicismo, romantismo e realismo, aqui no Brasil nós conhecemos como arte acadêmica. Então, todas as características que nós vamos ver aqui evidenciam a arte europeia, mas em seguida vou falar e explicar para vocês a respeito do Brasil nessa mesma época, tá certo? Vamos falar por partes. Eu vou explicar cada característica de cada tendência artística dessa: neoclassicismo, realismo e romantismo. Mas é importante vocês terem essa concepção de que foram movimentos artísticos que aconteceram em um mesmo período e estamos falando de Europa, tá bom? O contexto histórico do neoclassicismo foi a Revolução Francesa do Império Napoleônico na Europa, século XVIII. O que significa? Pela própria palavra neoclassicismo, significa novo clássico. Então representa uma retomada aos padrões clássicos lá atrás que nós estudamos nas nossas primeiras aulas. Aqueles padrões de perfeição, de exatidão, simetria, equilíbrio, tanto da anatomia quanto das formas demais representadas. No neoclassicismo existe essa retomada. Por que aconteceu isso durante o período artístico? Porque nós tivemos o Renascimento, que o Renascimento nada foi do que uma volta aos clássicos também. De repente fomos para maneirismo, fomos para barroco, que pregou pela dramaticidade, pelo exagero. Então é muito comum na nossa história artística haver essa retomada aos padrões clássicos. Por isso é clássico, porque pelo próprio nome é eterno, é a base, é aquele beabá artístico. É a origem de tudo, é o princípio de todas as outras formas abstratas, vem lá do clássico. Então, constantemente os artistas voltam. Nada impede que daqui para frente, daqui a um certo tempo, exista também essa retomada ao clássico. Nada impede, uma vez que já aconteceu diversas vezes. Bom, então vamos lá. Então, explicando o neoclassicismo para vocês, é isso, uma retomada dos valores e padrões da arte clássica, por oposição exatamente aos exageros decorativos e dramáticos do barroco. Ele defendia os princípios da moderação, equilíbrio, harmonia, só que agora entra o que? Idealismo. Vou explicar para vocês o que isso significa na questão prática da pintura. Então, a volta aos clássicos é um fenômeno que sempre acontece. Isso tem que ficar assim muito claro. Agora, o idealismo. O que representa esse idealismo na imagem? Vocês vão colocar como uma observação importantíssima que eu vou mostrar para vocês dentro da obra do Napoleão Atravessando os Alpes. Nela nós vamos classificar e exemplificar o que significa esse idealismo dentro dos padrões clássicos.
Então, nas artes plásticas, o neoclassicismo ele buscou por uma inspiração voltada para o equilíbrio, para a simplicidade, as poses escultóricas com anatomia correta e perfeita, a exatidão nos contornos, temas dignos e clareza na composição. Lembra que eu falei para vocês na aula passada como as obras dos maneiristas não tinham clareza de título. Título, onde está a representação do título nessa obra? Eu tenho excesso de informação. No neoclassicismo, não. É clareza, objetividade entre título e tema representado. A sua sistematização era feita através do sistema conhecido como academicismo. O que é academicismo? São os princípios de aprendizagem da pintura e da escultura. Esses princípios clássicos, onde se aprendiam o beabá das artes nas academias, nas escolas, recebia o nome de academia. Então, por isso, arte acadêmica, porque vinham dessas academias, que estabeleciam uma série de normas práticas e teóricas para a produção de uma boa arte. O neoclassicismo foi uma arte que interpretou os interesses e os hábitos da burguesia. Então, todos os temas retratados nas obras neoclássicas eram relacionados à burguesia, atendia a esses interesses. Também representou interesses políticos do Estado, mas muito pouco. O forte do neoclassicismo são as pinturas para fins interesses da burguesia. Quem são os seus principais artistas? Temos destaque para dois: Jacques-Louis David, conhecido bem por David, e Dominique Ingres, também conhecido mais por Ingres. Como sempre, o último sobrenome do artista é aquele que prevalece na sua identidade. David, então, ele foi conhecido como pintor oficial da Revolução Francesa e do regime de Napoleão Bonaparte. Sua luminosidade lembra Caravaggio, mas foi em Rafael Sanzio que ele teve a sua maior influência. Aqui é um exemplo de Bonaparte atravessando os Alpes, de David, feito em 1801, comecinho do século XIX. Então aqui, pessoal, eu quero explicar para vocês, através dessa imagem, a questão do idealismo do neoclassicismo. Como eu falei as características da arte neoclássica, que é uma retomada aos padrões clássicos em termos da representação da anatomia humana com fidelidade em termos de proporção, equilíbrio, simetria, enfim. Temos aqui a clareza de imagem, total coerência com o título, Napoleão atravessando os Alpes, e enxergamos de maneira clara e bem localizada no centro do quadro a imagem de Napoleão atravessando os Alpes. Porém, o idealismo entra aqui, como se nós fôssemos comparar aos dias de hoje uma fotografia que passamos pelo Photoshop. Eu tiro uma foto de uma determinada realidade, mas eu vou fazer o quê? Eu vou passar essa foto para o Photoshop. Eu vou corrigir alguns detalhes, sempre a interesse da pessoa que me encomendou. Eu vou clarear um pouco aqui, eu vou escurecer um pouco aqui, enfim, eu vou idealizar esta fotografia. Assim é a pintura, é uma idealização. Claro que essa imagem registra de fato uma realidade de Napoleão, é de fato Napoleão Bonaparte sendo registrado aqui, porém a pompa que ele se encontra, a maneira como ele foi representado na pintura, em termos de roupa, de expressão facial, a pose de seu cavalo, a pompa de seu cavalo, toda essa majestade desenhada, pintada por David, nada mais é do que uma idealização da pintura, ou seja, a pintura corrigida, tá certo? Outra obra de David, temos A Morte de Marat. Marat, ele foi uma pessoa extremamente importante dentro do regime de Napoleão Bonaparte, mas ele foi morto de uma maneira, ele foi assassinado.
Então David, como ele era uma pessoa, um artista muito presente dentro da corte política, da corte governamental, ele teve total acesso ao momento em que Marat foi assassinado. Então ele registrou aqui em seu quadro esse trágico momento. Marat estava tomando banho em uma banheira e ele estava escrevendo também uma carta no momento em que ele recebeu uma facada pelas costas e veio a óbito. Então Marat registrou nesse quadro esse momento, com o título A Morte de Marat. Vamos para Ingres, vamos conhecer agora os trabalhos do outro artista do neoclassicismo chamado Dominique Ingres. Ingres preferia retratos e os nus artísticos às cenas da mitologia e cenas históricas. Ele soube registrar a fisionomia das pessoas muito perfeitamente. Ele foi aprendiz de David e também teve uma grande influência de Rafael Sanzio. Observem que os artistas lá do Renascimento, por terem sido clássicos também, influenciou diretamente o neoclassicismo. Aqui uma obra de Ingres. Ingres, ele registrou um nu artístico de uma maneira tão perfeita e tão exata na sua representação fiel da anatomia, representação de formas, de equilíbrio, efeitos de luz, cor, sombra, que nós temos a impressão quase fotográfica da obra, principalmente na luz incendida aqui nas costas da figura humana, no lençol, as sombras de dobras do lençol aqui, a perfeição com que ele representou a banhista de Vaucanson, que é o título desse quadro, foi exatamente perfeita para os padrões clássicos da época. Aqui é um retrato de Louis Bertin feito por Ingres, que expressa na fisionomia firmeza, determinação do personagem que olha o observador diretamente. Pessoal, então nosso conteúdo de hoje, nós vamos ver agora a arquitetura, o grande destaque também na arquitetura do neoclassicismo, mas nós vamos fechar somente em neoclassicismo. Na próxima aula que eu for apresentar para vocês, eu vou mostrar o romantismo e o realismo. Hoje vamos ficar aqui no neoclassicismo, certo? Então, na arquitetura, quais são as características das obras neoclássicas? A intervenção de vários espaços muito ligado na urbanização. Técnicas apropriadas dos clássicos como abóbodas, arestas, cúpulas e grandes colunas que eram presentes lá na arquitetura greco-romana se fazem completamente presentes aqui nesse período entre século XVIII e XIX no neoclassicismo. Os materiais eram nobres, pedras, mármores, granito, a madeira também, mas principalmente o mármore e o granito. Formas regulares, geométricas e simétricas. Vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos para a gente poder finalizar a explicação da arquitetura neoclássica. Então aqui tem a imagem da Porta de Brandemburgo em Berlim, a Igreja de Madeleine em Paris e o Memorial a Jefferson em Washington. Observem aqui as colunas, a cúpula, aqui o frontão, todas as características arquitetônicas greco-romanas. Fazia parte de todos os templos principais naquela cultura daquela época. E aqui existe essa retomada, apesar já da evolução arquitetônica, engenharia da época, todas as novas construções que eram feitas nesse período seguiam fielmente os padrões clássicos. Bom, pessoal, então nós vamos finalizar aqui o neoclassicismo no Brasil, tanto o neoclassicismo, o romantismo e o realismo no Brasil, nós vamos ver posteriormente, depois de vermos essa fase toda na Europa, a gente vai ver como que ela se classificou aqui no Brasil. Então nós encerramos aqui o neoclassicismo europeu, pintura e arquitetura,
foi colocado para vocês, os principais artistas, suas principais obras e suas características. E na próxima aula vamos ver o romantismo e o realismo. Espero que tenha ficado clara a explicação para vocês. Vou me despedindo aqui com um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus, terceiro ano!